Boa noite a todos. Os que ainda estão chegando, vamos nos acomodar, relaxar o corpo físico, entrar em sintonia com o ambiente. Hoje, 23 de julho de 2022. Ontem, 22 de julho, o fundador do Monte Alverne, nosso irmão Ariston Santana Teles, retornava ao plano espiritual, com serenidade, com muita fé e convicção na doutrina que abraçou. Não é, Sérgio? Então é isso. Todos já o conhecem. A alegria característica, o sorriso, a amabilidade, a simplicidade. Então a palestra de hoje será feita por ele, em primeira pessoa, claro que gravada. Então a modernidade também nos dá essas bênçãos de rever companheiros, né? Aos que vêm pela primeira vez ao Monte Alverne, recebam um abraço fraterno, à casa de Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier. Aos que não conhecem ainda os trabalhos, citamos sempre, às segundas-feiras, 20 horas, estudo das obras de André Luiz, aqui mesmo, neste auditório. Terça-feira, Anel de Luz, Meditação e Paz, às 20 horas. O Bazar Meimei também está aberto e a farmácia fitoterápica com atendimento gratuito. Às quartas-feiras, 20 horas, também neste espaço. Temos neste momento somente os médiuns se reúnem em orações, mas em breve voltaremos com o atendimento público. Às quintas-feiras, 20 horas, desobsessão. Sexta-feira, 20 horas, desenvolvimento mediúnico. Sábado, 8h30, café na casa de Irmã Dulce. 9 horas, evangelização infantil. 10 horas da manhã, plantão de paz, juntamente com o bazar e o atendimento na farmácia. E às 20 horas de sábado, nosso trabalho de palestra com aplicação coletiva de passes. Todas as atividades que se realizam nesta casa são 100% gratuitas e contam com a disponibilidade e o auxílio dos companheiros para que este trabalho continue como iniciou-se há 37 anos, né, Renatinho? 85. Então é isto. Sim. Dia 30, né, Marcinha? 30, sábado, a partir das 10, de 9 a meio-dia, teremos um evento especial de atendimento na farmácia Dr. Aníbal. Caravana Arco-Íris, né? Que há muitos anos já não passa por aqui. Fisicamente, Então, a oportunidade àqueles que buscam os remédios fitoterápicos, que em nada atrapalham os remédios, né, da medicina convencional, e vai ser um momento de confraternização na farmácia, aqueles que desejarem também algumas medicações. Então, estão todos convidados, dia 30, sábado, a partir das 9 até o meio-dia. Outro recado, dia 6 de agosto, após 2 anos, teremos nossa festa agostina. 6 de agosto, num sábado, a partir das 18 horas, aqui no Terreiro de Jesus, no Monte Alverne, teremos a nossa festa agostina. Aqueles que quiserem e puderem, de alguma forma, colaborar com essa festa, auxiliando alguns mantimentos, são bem-vindos. Com o Rafael ou com o Jairo, né? Está por aí a semana toda. Então é isso. Iniciando, nosso irmão Antônio Borges fará aquela prece caprichada para iniciar essa palestra de hoje. Nós todos serenizar os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos sentimentos,
e elevar-nos em agradecimento ao Mestre Jesus por esse espaço de luz aqui em Brasília, onde podemos chegar, encontrarmos essa atmosfera de amor que respira os ares do Mestre, particularmente trazida por Chico Xavier, por Dr. Bezerra de Menezes e proporcionado tudo isso aqui pelo irmão Ariston. Que as nossas melhores vibrações alcance em agradecimento esses espíritos amigos dedicados à causa do bem, que são verdadeiras luzes que indicam o caminho, que iluminam o mapa da vida, que leva-nos até o Mestre Jesus. Que as luzes do Mestre continuem iluminando-os em especial. E que os nossos sentimentos, nesse momento, os nossos sentimentos de amor e agradecimento a Ariston, seja por ele recebido no fundo do seu coração. E que ele, Pai, continue tendo a oportunidade de fazer aquilo que gosta, que é levar a palavra do Mestre, os ensinamentos do Mestre, por todos os lugares por onde passou, passa e passará. Que assim seja. Então, com a permissão dos mentores espirituais aqui do Monte Alverne, a todos que estão em seus lares, em outros estados, em outros países, que possam também receber um pouco dessa palestra de hoje, cujo título é Crescimento Espiritual com Alegria. Tudo a ver com essa figura Ariston Santana Teles. Então vamos lá, a palestra. E mais alegria. Paz e mais alegria. Nós preferimos sempre falar de modo espontâneo, isto é, deixando que as palavras brotem naturalmente e os pensamentos também. Desde que descobrimos que a mediunidade existe e que todos somos mais ou menos médiuns, sentimos a necessidade de abrir mais o coração para este outro lado da vida. Nós temos dito a alguns amigos o seguinte: o Espiritismo, sem dúvida alguma, é uma doutrina revolucionária. É uma doutrina diferente de tudo que se conhece no mundo. Não significa que estejamos sendo exclusivistas ou sectários. Estamos falando a pura verdade. Por exemplo, o budismo é uma doutrina milenar que reúne milhares ou, quem sabe, milhões de adeptos, principalmente no Oriente. O catolicismo deve ser, em número de adeptos,
a religião mais forte, por assim dizer, continua sendo a mais forte do planeta, o catolicismo. As igrejas evangélicas igualmente têm crescido, têm se espalhado consideravelmente em toda parte do mundo, principalmente aqui no Ocidente, é claro. Estados Unidos, Brasil, por aqui, as igrejas evangélicas têm crescido bastante. Diríamos o seguinte: graças a Deus, porque é melhor que alguém siga qualquer uma dessas religiões do que viver frequentando os bares ou viver à toa na vida. Todas as religiões, isso nós temos aprendido com os mentores espirituais, todas as religiões são escolas do bem. Se são escolas do bem, são caminhos para Deus ou para o reino de Deus. Umas esclarecem mais, outras menos. Por que nós consideramos o Espiritismo doutrina tão importante e certamente incomparável? Porque é uma doutrina que nos foi revelada por espíritos superiores, os chamados mortos, ou seja, seres que retornaram do além para escrever páginas, livros, mensagens, poemas e até mesmo reportagens, como é o caso do Dr. André Luiz. E desta forma, gente, o mundo ganhou um manancial de sabedoria incrível, impressionante. Então nós perguntaríamos, a quem ainda mantivesse alguma dúvida, perguntaríamos: que religião na Terra possui uma abertura para o mundo espiritual como acontece no Espiritismo? Nenhuma. Nós poderíamos até dizer o seguinte: com certeza a Igreja Católica, pelo seu número imenso de adeptos, tem muito mais médiuns do que o Espiritismo. Entre os católicos há muito mais médiuns, a quantidade é muito maior de médiuns na Igreja Católica do que no Espiritismo. Nas igrejas evangélicas, igualmente. O que tem de médiuns, videntes e até de incorporação, audientes e tudo mais, nas igrejas evangélicas, ninguém imagina. Mas então, por que nós colocamos o Espiritismo nesse patamar mais alto? É porque nós temos realmente uma doutrina que outros religiosos não têm. Vamos ficar somente neste instante, vamos parar um pouco na literatura trazida por Dr. André Luiz, médico que desencarnou aqui no Brasil. Teve, após a sua morte, a surpresa de que a vida continuava, porque ele não estava preparado para isso. Era um médium materialista, mas com certeza detentor de grandes qualidades trazidas de outras existências, senão ele não seria o André Luiz, né? Quando ele desperta do outro lado, diz: meu Deus, continuo vivo? Que história é essa? Eu morri e agora estou aqui? E por que tanta gente blasfemando, soltando nomes horríveis, seres me chamando de suicida? O que é que houve? O que é que está acontecendo? Eu não morri? Eis a grande interrogação. Até que chegou um momento em que esse espírito, depois de 8 anos padecendo num lugar denominado umbral, uma zona de muito sofrimento,
Passados 8 anos, ele se lembrou da sua mãezinha e lembrou-se também da prece que a sua própria mãe lhe havia ensinado, a prece dominical. E aí tentou esboçar aquela oração no auge do seu sofrimento, naquela região de sombras e de dores. Pai nosso que estais nos céus. Quando ele disse isso, gente, suas vibrações terminaram, sua aura mudou, seu semblante se irradiou. Feita a prece, momentos depois, ele presenciou sinais luminosos de alguém que estava se aproximando dele, alguém procedente de um outro lugar, digamos, uma outra cidade, uma outra esfera. Foi assim que André Luiz, espírito médico sofredor no umbral, foi assim que Dr. André Luiz foi socorrido por um espírito, ou por ordem de um espírito superior de nome Clarencio, mas a pedido da sua mãezinha, que residia numa esfera ou numa colônia espiritual acima de nosso lar. Nosso lar era a cidade para a qual então André Luiz já estava sendo transportado. E lá ele recebeu toda a assistência médica, psicológica, doutrinária, toda a orientação necessária para, digamos assim, despertar o seu potencial, porque ele não era propriamente um materialista, ele não era um espírito atrasado. André Luiz era alguém, ele tinha um passado nobre. Eis que então André Luiz resgata aquele passado, onde existia inclusive uma virtude chamada humildade, de forma que quando ele se sentiu reabilitado, recuperado, naquele hospital, em nosso lar, ele perguntou mais ou menos assim: o que é que tem aí para eu fazer? Como assim? Eu quero servir, eu quero trabalhar. E digamos a grosso modo, foi logo procurando uma vassoura para limpar o chão daquele lugar, daquele hospital. Então ele passou a trabalhar nas atividades mais humildes. Vejamos bem, médico. Estava desencarnado, mas continuava naturalmente com o título de médico. Se dedicou com tanto amor, com tanto carinho, com tanta humildade aos trabalhos mais singelos daquela colônia, que logo despertou a admiração, digamos, dos seus superiores espirituais. Em apenas um ano, eis que aquele espírito recém-resgatado, egresso do umbral, eis que aquele espírito recebe o título de cidadão de nosso lar. Não foi assim? Isto, gente, é que é vitória. O que aconteceu em seguida? Ele sentiu necessidade de voltar depressa, se possível, às ruas do Rio de Janeiro, à sua cidade, rever a sua família, sua esposa. Oportunamente, os mentores lhe permitiram, entre os quais Narcisa, lhe permitiram essa visita ao seu antigo, digamos, lar. E ele voltou às ruas do Rio de Janeiro, ao seu bairro, com aquela expressão de, digamos, timidez, de perplexidade. Meu Deus, eu morri, mas não desapareci. Tenho aprendido, apenas desencarnei. Retorna à sua casa, revê os familiares. Uma experiência, uma história maravilhosa, cheia de detalhes. Saltemos um pouco. Eis que de repente esse médico, que tinha habilidades inclusive para escrever, para fazer reportagens, eis que esse médico, digamos, André Luiz, tiremos o título agora, André Luiz, consulta os seus amigos na colônia Nosso Lar,
sobre a possibilidade de voltar à Terra para escrever, para mandar notícias. Aí naturalmente alguém disse: olha, nós temos um médium de nossa confiança. Ao doutor André Luiz, que finalmente retornou, depois da visita ao lar, aos seus familiares, ele retornou ao que ele mesmo passou a chamar de crosta planetária, né? O ambiente humano, voltou agora com uma tarefa, com uma incumbência, com uma determinação. Vou escrever pelas mãos desse médium que reside em Leopoldo, que se chama Francisco Xavier. Já conversei com o seu mentor espiritual, que ao mesmo tempo é coordenador da sua obra mediúnica. Já conversei, já recebi autorização. Vou escrever livros. E aí, eis que uma bela noite, Chico Xavier, cercado de amigos e de outros médiuns e companheiros de doutrina, é surpreendido pela presença desse médico, dizendo aos seus ouvidos: vamos escrever? Vamos. Chico teve uma curiosidade que os médiuns em geral têm, de saber o nome daquele espírito. Quem é o Senhor? Acontece que André Luiz, não existia esse nome. Ele foi um outro médico consagrado aqui no Brasil, muito conhecido. Então ele não quis causar impacto, ele não quis causar constrangimento ao médium, nem tampouco aos possíveis leitores da sua obra. Não se preocupa com isso não, Chico. Eu sou um espírito amigo. Escreve aí, espírito amigo. E André escreveu uma página, outra a título de, isso é interessante, a título de desenvolvimento, né? Sintonia, entrosamento com o médium, com aquele aparelho todo, e mensagens foram escritas, mensagens avulsas, um espírito amigo, um espírito amigo, um espírito amigo, até que uma bela noite Chico Xavier vira e diz: parece que o senhor é médico, eu tenho ouvido assim palavras, frases, coisas próprio da medicina. Eu fui realmente médico. E então, por que o senhor não diz o seu nome? Meu filho, já que você está com essa preocupação, tem uma pessoa dormindo no quarto ali perto, não tem? Era na própria casa do Chico, ele psicografava na sala. Tem, é um irmão meu, ele está dormindo agora. O senhor está escutando o ronco dele? Estava lá. Pois é, qual é o nome dele? Aí Chico diz: o nome dele é André Luiz. Opa, pronto, põe o nome do André, do seu irmão. Então tá. Então, em vez de escrever um espírito amigo, ponha André Luiz. E foi assim que nasceu o pseudônimo André Luiz. É como se fosse mesmo, isso aí já tem um sentido simbólico, profundo, muito bonito. É como se fosse, Vigílio, o simbolismo, a marca de um renascimento. Saulo não substituiu o seu nome por Paulo, né? É uma espécie de batismo espiritual, dizendo: olha, eu não sou mais Carlos Chagas, ou não sou mais não sei quem, ou espíritos quaisquer, nomes vários que eu assumi em várias existências. Vamos esquecer disso. É a questão humana, identidade humana. Eu sou agora um ser renovado, sou espírito. Vamos adotar um outro nome, porque tudo influi em tudo. Então, André Luiz, está ótimo. Podia ser outro qualquer, mas André Luiz, né? Então esse espírito recebeu esse nome, ou melhor, esse pseudônimo, e assim ele deu continuidade ao trabalho por aquele médium, chegando a escrever cerca de 16 ou 17 livros, quase todos esses livros seguindo uma sequência, uma ordem, reportagens, diríamos assim, jornalísticas, doutrinárias e científicas sobre a vida do outro lado. Aí, gente, esse espírito, ao lado e obedecendo a orientação de Emmanuel, esse espírito descortina o mundo espiritual, uma nova dimensão, para onde todos nós iremos um dia.
e ficamos perplexos. Que maravilha! A morte não é o fim, é o começo de uma nova etapa. Mas tudo escrito, tudo revelado com tanta riqueza de detalhes, com tanta luz, com tanta beleza, que ninguém teve autoridade até hoje para contestar, para negar a autenticidade daquele espírito chamado, cognominado André Luiz. Então a obra de André Luiz é uma revelação notável em cima de uma outra revelação, que é a revelação básica, chamada codificação espírita ou kardeciana, trazida ao nosso planeta há mais de 1,5 séculos. Diríamos inclusive o seguinte: André Luiz, ele reativou, ele despertou, enriqueceu, iluminou mesmo o espiritismo. Foi uma nova luz. André Luiz e, por extensão, Emmanuel, Maria Dolores, Humberto de Campos e todos os espíritos que escreveram pelas mãos ou ditaram mensagens pela psicofonia do nosso querido irmão, o médium incomparável Chico Xavier. Voltemos ao que dizíamos anteriormente. Voltemos àquela pergunta: que outra religião possui essa literatura ou literatura semelhante a esta? Que outra religião ganhou um médium como Chico Xavier? E citamos outros: José Pedro de Freitas, Arigó. Que outra religião possui? Bem, houve grandes médiuns na Igreja Católica, mas ficaram nas sombras do dogmatismo, das proibições, limites impostos por uma igreja estacionada no tempo. Que outra religião possui um Peixotinho? Peixotinho, gente, segundo estudos, segundo declarações de seus familiares e amigos e escritores da sua época, Peixotinho foi o maior médium de efeitos físicos dos últimos tempos ou de todos os tempos. Uma vez eu estava conversando com uma filha dele, que reside em Recife, esposa de Humberto. O nome dela não está me ocorrendo agora, não sei se Madalena ou Marlene, nome assim. Pois eu conversava com ela e dizia assim: Ariston, a mediunidade de meu pai era uma coisa incrível. Nós éramos crianças, meninos, né? E eu me lembro, por exemplo, ela dizendo que um dia eu estava no meu quarto, descansando, né? Ou mudando de roupa, qualquer coisa assim. Aí saí e fui para a cozinha. Meu pai disse: minha filha, sai do quarto que seu pai... Eram pessoas simples, não sei, talvez só houvesse 2 quartos na casa. Minha filha, sai aqui, seu pai precisa descansar. Aí ela disse, aí meu pai foi lá e foi descansar, e eu fiquei na cozinha lavando os pratos. De repente, Ariston, está na minha frente, materializada, o espírito Sheila. Materializada, como se estivesse em corpo físico, materializada, sorrindo para mim. Aí eu levantei a voz e disse: meu pai, diga, Sheila está aqui. Ele disse, sabe qual foi a resposta dele? Ah, minha filha, não liga para isso não, pede a bênção a ela e pronto. Ele convivia de forma tão natural com os espíritos desencarnados e às vezes materializados que, não liga aí para isso não, continua lavando seus pratos, peça a bênção a ela. E a moça disse, pois é, aí eu me dirigi a ela e disse, bênção, irmã Sheila. Aquele estilo mais ou menos católico, né? Bênção, irmã Sheila. Então ela disse, nós em casa convivíamos com os espíritos assim como quem vive com pessoas, com gente, naturalmente. Então, na história do espiritismo existem casos fantásticos, médiuns extraordinários.
E ainda existem, eu vou lhe dizer uma coisa, os melhores médiuns estejam hoje vivendo nos centros mais singelos, até mesmo na roça. Eu tive uma revelação mediúnica, uma regressão de memória, faz uns 3 ou 4 anos. Eu me vi, gente, na Idade Média, com traje de frade católico, desenvolvendo um trabalho assim com todo o meu coração, um trabalho de muito amor, de muita mística, eu diria assim, de muita mística, de muito, sabe, eu disse naquela vida, eu vou me entregar a essa causa, porque isso é sublime, isso me preenche e tal. Então foi um trabalho na igreja católica, mas um trabalho sério, um trabalho bonito, um trabalho profundamente espiritual. Tive essa revelação aí, despertei no dia seguinte com essa sensação, né? E essa reminiscência, essa lembrança. Aí passei a ouvir dentro da minha alma a seguinte palavra: continuidade. Uma hora depois, continuidade. Aquela palavra ficou me perseguindo durante uma semana. Continuidade, continuidade. De repente, um amigo nosso de Goiânia nos ligou, convidando-nos, a mim, minha esposa e tal, convidando-nos a conhecer um médium chamado Valdemar, em Deuslândia, uma cidade que fica a 30 quilômetros de Goiânia. Aristão, é bom que você conheça o médium que nós temos aqui no interior, na roça e tal. Aí, vamos lá. Precisávamos ir a Goiânia, fomos, resolvemos o necessário ali em Goiânia, o compromisso, e seguimos com o nosso amigo Amir para esse lugar, Deuslândia, né? Conhecer o médium Valdemar. Um centro de roça, lembrando realmente os velhos tempos de Eurípides Bassanufo. Muita gente ali, um galpão. Ele serviu almoço gratuitamente para as pessoas que chegassem durante o dia, almoço, lanche. E ele atendendo numa sala, sabe? Aí falaram lá, alguém falou, a mim mesmo, que era íntimo lá do pessoal, falou da nossa presença. Então, aí chegou um momento que o médium ou o espírito autorizou a minha entrada. Entrei com esse senhor e com a Isa, minha esposa. Entrei e sentamos a uma mesa. Onde estava o médium? Onde estava o médium? Incorporado. Ele estava em transe ali. Em transe sereno, mas quem estava no corpo, naquele corpo era o espírito. Eu me sentei, o espírito olhou para mim e disse assim: meu filho, só quero te dizer uma coisa. Quando o mundo espiritual revela a determinados médiuns um passado positivo em que ele trabalhou no bem, essa revelação é para que hoje haja continuidade. Falei, eita pau. Eu fiquei tão impactado que eu disse: o senhor poderia repetir o que o senhor acabou de dizer? Repito. Quando a espiritualidade superior revela a determinados médiuns um passado, repetiu lá as palavras, o passado e tal, cenas ou isso e aquilo de uma vida positiva, um trabalho nobre, é para que hoje haja continuidade. Então diz, agora eu entendi. A partir daquele dia, a palavra continuidade foi desligada da minha alma, né? Pronto. Como devemos reagir diante disto? Diante de uma revelação assim? A Igreja Católica tem médiuns, tem muitos médiuns, como dissemos. As igrejas evangélicas nem se fala. No Espiritismo também temos muitos médiuns. Mas olha, gente, ser médium é coisa séria. Ser médium não é brincadeira. Me permitam falar assim um pouco de uma experiência, mais uma experiência pessoal. Um dia, faz uns 6 a 8 anos, eu tive um sonho. Sonho geralmente é mediunidade. A gente precisa aprender a decifrar os sonhos. Tá? Ele é cheio de códigos, de simbolismos, imagens que a gente precisa decodificar. Então eu tive o seguinte sonho: eu me vi subindo numa árvore como se eu fosse um macaco.
Eu subindo naquela árvore, eu atual, subindo, e a árvore inclusive estava úmida, molhada, estava escorregadia, e mesmo assim eu fui subindo com muito trabalho, com muito sacrifício. Alcancei um galho, depois outro galho, e fui subindo, até que me coloquei em cima da árvore. Quando eu estou lá em cima, naquela altura, naquela árvore, eu senti que eu estava balançando, balançando, e ventos vindo de todos os lados. Observemos esse detalhe. Ventos de todos os lados, leves, fortes. Nesse momento eu senti um pouco de medo de cair. Aí um espírito amigo chegou perto e disse assim: meu filho, a situação de médiuns que incorporam espíritos superiores é essa. Tome muito cuidado. Não precisa dizer mais nada, né? A situação de médiuns que incorporam espíritos superiores é essa, ó. Você está aqui em cima, depois de muito trabalho, muito sacrifício, mas não pense que você é melhor do que ninguém, nem melhor do que os animais que estão lá embaixo, nos vales. Você é frágil, continuará como ser humano frágil até o último instante da sua existência. Um dia desses, estávamos lá na nossa instituição, no Monte Alverne, em Brasília, chegou um homem de aparência muito humilde, um homem pobre. Chegou para mim e disse: aqui é uma instituição religiosa, né? Eu falei: o senhor podia me dar uma ajuda? Eu disse: posso. A resposta, gente, tem que ser primeiro esta, ainda que a gente depois e tal, mas vamos receber, acolher. Posso sim. Diga, o que você necessita? Eu estou precisando de um dinheiro, é pouco, para uma passagem para eu voltar para minha cidadezinha aqui no interior. É R$15. O senhor consegue? Eu falei: damos um jeito. Vamos sentar aqui e conversar um pouquinho? Eu disse: vamos. E ficou admirando tudo, vendo. Eu disse: o senhor está vindo de onde? Ele disse: o senhor quer que eu fale a verdade? Eu estou vindo de uma igreja evangélica. Eu entrei lá com esse pedido. E o homem me disse o seguinte: primeiro olhou para mim e disse: você é crente? Eu disse: não sou não, senhor. Então, para fora. Nós só ajudamos nossos irmãos. Você não é evangélico? Não, sou não. Então, não temos nada a fazer. E eu saí dessa igreja humilhado, e não sei por que eu entrei aqui. Claro, nós tínhamos R$15 até, né? Somos uma instituição, graças a Deus. Providenciamos aquele dinheiro. Perguntei: o senhor vai voltar para cá? O senhor tem família? Tenho 2 filhos. O senhor aceita, ou não sei se consegue, uma cesta básica? Oh, meu Deus, o senhor ainda pergunta se eu aceito. Muitas vezes, gente, nós pensamos que uma cesta básica não significa nada. Para nós pode significar pouco, né? Para nós que mantemos um certo nível sócio-financeiro relativo, não é simplesmente uma cesta básica, mas para muita gente, uma cesta básica é um presente de Deus. Aquilo vai alimentar uma família durante toda uma semana, possivelmente. Quando eu disse: só aceito, meu Deus, você ainda pergunta se eu aceito. Recebeu o dinheirinho, os R$15, ganhou a cesta básica, seguiu em frente para pegar o primeiro ônibus, com a alma iluminada de gratidão. Entendeu? Nós não perguntamos: o senhor é espírita, o senhor é católico, o senhor é isso aqui. Não, calma. É um irmão que está ali, batendo a nossa porta. Nós diríamos assim de forma simbólica: é um representante de Jesus. É um representante, ou diríamos também de forma simbólica, quem sabe é o próprio Jesus que está naquela aparência, para testar a nossa fé, para testar a nossa convicção, a transformação do nosso caráter, da nossa personalidade. Por isso é que Allan Kardec hasteou aquela bandeira que será sempre atual: fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Podemos traduzir assim em linguagem mais nova, em linguagem atual. Caridade
é a materialização ou as manifestações variadíssimas do amor. Então, um sorriso com amor é caridade, um abraço com amor é caridade, um pão que se oferece a alguém com amor é caridade, né? Caridade são oportunidades, caridade é o amor que se materializa sob várias formas para beneficiar alguém. Não falar mal do próximo é um gesto de caridade. Silêncio, caridade, né? Benevolência, caridade. Caridade é o bem condicional, isso é caridade. Então, fora dessa luz, fora dessa energia, fora do amor, não há salvação. João Evangelista escreveu o seguinte, há 2000 anos: Deus é amor. Será que atualmente ele não diria assim: Deus é humor? Por que não? Significa dizer, Deus é alegria. Gente, se no céu não houver alegria, não vale a pena. É melhor voltar para a cola latina. Se a gente chegar no céu e encontrar aqueles anjinhos voando para um lado e para o outro, de vez em quando nos trazendo um copinho de água fluidificada, né? Só isso. E a gente perguntando o que é isso? Água fluidificada. De novo? Não tem uma água fluidificada com alguns sabores? Laranja, morango, uva? Não, meu filho. Isso é vaidade que ficou na terra. Não. Alegria. Porque a alegria é o quê? É a expressão da felicidade. Por interessante que pareça, ou talvez pareça, existem dezenas de vezes essa palavra alegria no Novo Testamento. Alegrai-vos, por exemplo, alegrai-vos, porque será muito grande o vosso galardão nos céus. Paulo de Tarso dizia: em meio a todas as tribulações do mundo, minha alma vibra de alegria. Magnífico. Significa dizer que mesmo debaixo de pedradas, Paulo de Tarso, o grande apóstolo, vivia sempre alegre, sorridente, feliz. Isto acaba sendo naturalmente, em nosso dia a dia, acaba sendo uma espécie de tratamento, ou seja, terapia, melhor dizendo, risoterapia. Experiências no movimento espírita onde existem seres iluminados, reencarnados. Nós já encontramos pessoas médios ou não médiums, Olha, gente, que fofura, que beleza, que coisa linda. Existe essa alma na Terra, está lá, naquele centro singelo, recebendo as pessoas, aplicando paz, um conselho, uma orientação, uma sopa quente, está ali, ó, em permanente alegria, estado de alegria. Vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês vão conseguir rir um pouquinho agora, só agora. Estou viajando para a Alemanha. Alguém pode dizer, poxa, chique, esse cara é internacional, não é bem por aí não. Em função de palestras, né? Compromisso. Aí estou pela primeira vez viajando para a Alemanha. Me prometeram, um brasileiro prometeu que ia me esperar no aeroporto, né? Aí eu, sozinho no avião, de Lisboa para cidade de Munique, cidade da Alemanha. Eu vejo que tinha um português ao meu lado, né? Ali, que bom, português ali, né? Falando português, ia também para a Alemanha. Aí eu disse, rapaz, tudo bem? Qual o seu nome? Para minha surpresa, ele disse, Manuel. Falei, ô Manuel, que bom.
Vamos começar um pouquinho. Manuel, é o seguinte, eu estou com uma dúvida. Ele disse, qual é a sua dúvida? Eu não falo sequer uma palavra em alemão, rapaz. Alguém ficou de me esperar no aeroporto. Se essa pessoa não estiver lá, como é que eu vou me virar? Como é que eu vou fazer? Ele disse, não tenhas preocupação, porque nossas línguas são muito parecidas. Não tem nada disso. Alemão e português são muito parecidos. Eu disse, como assim? Basta que você fale pausadamente e que o alemão também fale assim, pausadamente, que a gente se entende, tranquilo. Eu suspirei assim, tanto aliviado, e disse, tá bom, Manel. Chego no aeroporto, é agora que eu vou testar, né? É agora que eu vou testar meu alemão. Me dirigi ao rapaz que estava ajudando lá no transporte da bagagem e disse, por favor, olhe para mim. Como se fosse leitura labial. Ele olhou e disse, bom dia. Para minha surpresa, ele, bom dia. Parece que funciona. Acabei de desembarcar do Brasil. Aí ele caprichou. Seja bem-vindo. Um amigo ficou de me esperar neste aeroporto. Aí eu fiz uma frase mais longa. E ainda não o vejo por aqui. Ele disse, não se preocupe. Falei, que bênção, meu Deus. Vamos esse diálogo por mais não sei quanto tempo. Até que eu desconfiei um pouco da situação, né? E perguntei, alemão? Vírgula. Alemão, por favor, me diga seu nome. Aí ele disse, Gutenberg, ixi, agora pronto, Gutenberg Severino da Silva. Nascido no Piauí. Só que teve um complemento, né? Eu meio hipnotizado, disse assim, neste caso, falemos a nossa língua e deixemos o alemão para depois. Ok, pronto. Então, em tudo, em toda parte, em todos os momentos, em qualquer situação da vida, Deus está presente. E Deus é alegria. Alguma tristeza, alguma depressão, alguma síndrome, qualquer que seja, um acidente, um aborrecimento, um atrito, qualquer conflito, primeira palavra de ordem, calma, calma. Segunda, confie. Deus está presente, exatamente porque Ele é o Espírito infinito, que está em toda parte ao mesmo tempo, onipresente. Ele é amor e é alegria. Calma, relaxe. Se você realmente é espírita, se você mantém sintonia com os mensageiros do bem, os mensageiros da luz, confie. Você não está nem estará desamparada absolutamente. Aí vem uma demonstração como aquela que contamos ontem, numa outra palestra. Uma senhora, Dona Nilza,
Oh, meu Deus! Uma mulher que frequentava a nossa casa já fazia tempo. Uma senhora de certa idade, mas uma bondade, uma expressão de tanta espiritualidade, uma alma madura. Não começou assim, vamos dizer assim, ela se transformou, ela se iluminou ao longo do tempo no exercício diário da mediunidade, do evangelho, da doutrina. Dona Nilza então sai do nosso centro à noite, depois da reunião pública, e volta para a sua casa, numa quadra lá de Brasília, né? Lá, em vez de ruas, a gente chama de quadras. Sozinha, sai do ônibus e vai andando para a sua residência. O lugar estava pouco iluminado e ela, naquela noite, por sinal, vestida de branco, uma pessoa muito serena, muito suave, foi caminhando. Aí vem um rapaz com a arma, gente, com um revólver, vira para ela e diz: isto é um assalto, entrega a bolsa, entrega tudo, entrega, é um assalto. Aí ela, acreditem se quiserem, ela virou assim pro homem, pro rapaz, e disse: meu Deus do céu, com a voz assim, bem, voz de alma: meu Deus do céu, quando eu era viva, essas coisas não me aconteciam. Ela chegou no dia seguinte contando, né, que o rapaz jogou o revólver no chão e saiu numa carreira louca, até hoje ele deve estar correndo de medo. Eu perguntei: mas como é que a senhora teve esse reflexo? Ela diz: meu filho, até agora eu não sei. Parece que um espírito me tomou e disse aquilo. Quando eu era viva, vestida de branco, em plena noite, com aquela voz suave, o que você espera? Quando eu era viva, essas coisas não me aconteciam. Que carreira louca, até hoje. Mas, falando sério e falando doutrinariamente, aquela senhora, com certeza, naquele momento, recebeu a proteção espiritual a que fazia jus. A proteção espiritual de amigos que ela havia conquistado no dia a dia da sua existência. Eu teria mais uns 10 minutos, gente, mais ou menos, por aí. Sim, esse sim foi mais comprido. Tá, mas a gente não vai abusar do tempo. Vale a pena, essa afirmação também vale a pena ser repetida. Vale a pena estarmos aqui. Hoje é domingo, dia de festas, de descanso, de praias, para quem tem praias próximas. É domingo. Para muita gente é um dia de descanso ou um dia de não fazer nada. Justamente aos domingos, nós comparecemos a um trabalho espírita e espiritual. É importante esse detalhe, tá? Um trabalho espírita, porque podia ser científico, podia ser somente assistencial, mas um trabalho espírita em comunhão com o alto. Então vale a pena, com certeza, estarmos aqui nos domingos, nesse horário, sempre que pudermos. Vale sempre a pena, porque quando estamos aqui, gente, nesse ambiente de alegria pura, porque essa alegria é pura, quando estamos aqui nessa comunhão, nesse ambiente fraterno, acolhedor, nossos corações se abrem. E aí, o que acontece? Nossos amigos espirituais se aproximam. Aliás, eles são atraídos pelo próprio ambiente. Eles se aproximam e nós, naturalmente, passamos a receber passes. O que é passes? Doação de energias renovadoras. Já me aconteceu várias vezes, deve acontecer com muita gente, o seguinte: no momento do passe, senti uma brisa
né? Não acontece? Estou aqui, estou de olhos fechados, alguém vem me dar um passe, eu sinto aquela brisa, aí olho, a pessoa está até com certa distância, assim, ó, a meio metro mais de distância, e aquela brisa. Que isso? Que ventinho é aquele? É energia, digamos, refazente, energia refrescante, energia terapêutica, que os terapeutas da espiritualidade superior possuem para canalizar, para distribuir em benefício de todos nós. Teve um dia lá no centro, gente, eu vou falando e vou me lembrando dessas coisas. Um dia lá no centro, a gente estava no trabalho de passes. Eram mais ou menos 4 ou 5 pessoas assim numa fileira como esta. E eu era um dos passistas ali, né? Era um dos passistas. Eu estava ali e tal, outros amigos, 5 pacientes, chamemos de pacientes, né? E nós, 5 médios passistas. Ele olhou assim, um homem entrou meio esbaforido, um homem chegou assim, olhou para os médios, acho que ele me conhecia, ou foi com a minha cara, não sei, escolheu exatamente a poltrona na minha direção. E sentou. E eu ali. E os outros médicos. O homem sentou, olhou para mim e disse: capricha, meu irmão. Eu perguntei assim: Jesus, o que é que eu devo fazer agora para caprichar? Eu tive que fazer alguma coisa para corresponder à expectativa daquele homem, coitado. Estava carregado, vamos dizer assim. Capricha, confiança, né? Capricha, meu irmão. Ele disse: tá ok, fecha os olhos. Ele fechou os olhos, confiante, aquilo era fé. Aí eu vi que ele fechava um olho e abriu o outro para ver como é que ia funcionar o passe no capricho. O que é que eu fiz? Eu respirei fundo, né? Como se estivesse carregando as baterias de energia. Eu me lembro que eu fiz assim. Aí dei 2 passos para trás e ó, já. Ele ficou ali como se estivesse debaixo de um chuveiro. Incrível, né? Que é a fé de cada um que nós devemos respeitar. Não existe passe no capricho e outros passes é transmissão, simplesmente transmissão de energia. Na verdade, quem aplica o passe são os espíritos superiores, né? Os mensageiros da luz, os espíritos bons que nos acompanham. Às vezes, o protetor, o espírito protetor, seu espírito protetor que se aproxima naquele momento. Eu estou querendo ajudar minha filha já faz tempo, esse é o momento propício. Ela está de coração aberto, mente aberta para receber a bênção do passe. Aí esse espírito se aproxima e usa o instrumento, o médio, para gerar aquele ectoplasma ideal para o tratamento de que ela necessita. Pode ser um tratamento físico, psicológico, emocional, mental, psíquico, seja o que for, né? A gente sempre está precisando de algum socorro, de alguma proteção, de algum, digamos, tratamento da medicina espiritual. Agora, realmente, tem pessoas que exageram às vezes. Uma vez lá em São Luís do Maranhão, me pediram para aplicar um passo, lá uma pessoa estava chegando, aí disse: estou vindo da rua, deixa eu entrar aqui no banheiro, né? Lavar as mãos, tal, cuidar um pouquinho, porque tem que ter um mínimo de higiene, né, gente? Higiene física. Tinha um desodorante naquele banheiro. Bem, o espírito Sheila é famoso pelo perfume que anda materializando, né? Dizem, o espírito Sheila. Eu entrei no banheiro para simplesmente lavar as mãos, mas como estava aquele desodorante dando sopa, eu... E a mulher, na sua simplicidade, olha, sublime simplicidade, a mulher ali esperando um passe do irmão Ariston, de fora, um passe especial, vindo de Brasília. Às vezes eu digo: calma, gente, eu sou de Brasília, mas eu juro que eu sou inocente. A mulher estava ali contrita, esperando o passe. Eu saio lá do banheiro, né? Quando eu fiz assim para dar o passe, o desodorante
Quando eu fiz assim, o cheiro do desodorante. Ela, meu Deus, irmã Sheila. Não mereço essa presença. Aí vocês perguntam, você disse alguma coisa? Eu não disse nada. Eu não ia estragar a fé daquela pobre criatura, né? Ela gostou, achou que era o espírito Sheila, deixa, não é? Faz mal isso, ela se enganou, esse engano prejudica? Não prejudica. Faz parte da simplicidade, talvez mesmo da ingenuidade e da própria fé, que também é uma manifestação de pureza popular. O importante é que ela se emocionou, abriu ainda mais o coração e recebeu o passe da irmã Sheila ou de qualquer outro irmão, mas o fato é que, com certeza, naquele momento, a espiritualidade superior se aproximou, deve ter sorrido um pouquinho, porque espírito também ri, né? O espírito deve ter sorrido um pouquinho, e imediatamente aplicou o passe, ou seja, ofereceu a bênção energética, a renovação de energia, a energização, como também se diz, de que aquela pessoa estava precisando naquele momento para recompor as suas forças e tocar a vida para frente. Conforto, acolhimento, em paz, com amor, com discernimento e sempre, gente, sempre que possível, é sempre possível, mas sempre alegria. Dizia o mestre e repetimos: alegrai-vos, porque será muito grande o vosso galardão nos céus. Uma vez disseram ou perguntaram a Francisco de Assis: você não se angustia, não reclama com tantas críticas, tantas dificuldades, tantas pedradas, tanta censura? Ele diz: absolutamente não me contrario, isso não me aborrece, porque eu me projeto mentalmente nas alegrias infinitas que nos esperam do outro lado da vida. Captaram? Agora a situação pode não estar boa, podemos estar passando momentos difíceis, provas, testemunhos, dificuldades, mas, gente, nós somos centelhas divinas. Nós nascemos da luz, como diz Castro Alves numa belíssima poesia. Nós nascemos da luz divina e para essa mesma luz estamos retornando. Da luz do Criador nascemos e para a mesma luz volvemos. Ó mistérios peregrinos, é um poema que diz assim, belíssimo. Então nós, espíritas, vivendo neste momento tão crítico, historicamente falando, porque estamos dentro do chamado Apocalipse, essas enchentes históricas que aconteceram aqui o ano passado, aqui no estado, históricas, incomparáveis, nada igual nunca houve, tem acontecido tragédias semelhantes em toda parte do mundo, tragédias naturais e tragédias humanas, tragédias em toda parte. Até um avião desapareceu, isso é inimaginável. E até agora, os homens de 18 países detentores da mais avançada tecnologia, os homens até hoje não descobriram resquícios do paradeiro daquele avião com quase 300 passageiros dentro. Então tem acontecido coisas e coisas, absurdos, o inimaginável está acontecendo. E nós reencarnados neste momento, o que é que devemos fazer? O que é que a nossa consciência espírita pede que eu faça, que você faça? Atenção, vá devagar, não se precipite, não se envolva em muita coisa, cuidado, devagar, simplicidade, humildade, amor, não perca a sintonia com Deus, Deus está presente, saia de casa todos os dias, abra o seu coração e diga: Senhor, conto com a vossa sublime proteção.
essa palavra já é uma prece. Senhor, conto, eu, minha família e todos nós contamos com a vossa divina proteção. Assim seja. Pronto. Momento difícil, momento complicado, apocalipse, transição planetária. Estamos reencarnados nesse momento, não é por acaso, é uma grande prova. Com certeza um dia nós vamos dizer lá no espaço, vamos dizer assim, eu estava reencarnada ou reencarnado na Terra, no Brasil, no Espírito Santo, no momento mais difícil da história humana, no momento da transição do planeta de um estado inferior para um estado melhor, onde aconteceu de tudo. O mal parecia tomar conta e dominar o mundo. Eu vivi naquele momento, eu e muita gente. Eu estava reencarnada ou reencarnado naquele momento histórico. Graças a Deus sobrevivi de consciência tranquila e agora estou aqui nessa nova vida, nesse plano maior. Graças a Deus, dando continuidade à minha caminhada em busca de uma felicidade cada vez maior, cada vez mais perfeita. Aos teus pés, meu Jesus. Por isso, Alta de Souza chegou um dia e disse isso, e vamos concluir assim. Olha que espírito doce, meigo, humilde, carinhoso, místico, tudo de bom. Desencarnou com apenas 24 anos de idade, no Rio Grande do Norte. Deixou um livro chamado Horto. Depois, como espírito, procurou o médium, nosso querido Chico Xavier, e escreveu belíssimas páginas, belíssimos poemas. Sintamos a pureza dessas palavras da nossa querida Alta de Souza neste momento final da nossa palestra. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor, eu viveria, sorvendo a luz no cálice da alegria, em paz serena, eterna e derradeira. Por teu amor, Jesus, ainda quisera volver ao pó da carne dos mortais, para cantar a eterna primavera do teu amor nas lutas terrenais. Aos teus pés, meu Jesus. Alta de Souza repete com toda a força do seu coração contrito e sintonizado com as luzes do infinito. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor, eu viveria, sorvendo a luz no cálice da alegria, em paz serena, eterna e derradeira. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre.
que nós possamos sentir esses bálsamos sublimes que vêm das esferas sublimadas do amor, dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza. Que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que essa casa tanto reverencia, que com certeza, onde quer que se encontra nesse momento, também participa desse manancial de bênção e de luzes. Que o nosso irmão Tom, como carinhosamente gostava de ser chamado, com aquele sorriso simples, franco, verdadeiro, possa compadecer de nós que ainda caminhamos nesse planeta que experimenta as dores, e que Ele possa depositar espiritualmente sobre cada um de nós um abraço de força, de coragem, de esperança e de fé para os desafios que iremos ainda experimentar. E sobretudo, Tom, querido Chico, Francisco de Assis, Irmã Dulce, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, que nesse momento aquelas flores, colhidas com tanto desvelo, carinho e amor, impregnados sejam com essas energias sublimes, e onde quer que elas se encontrem, que possam continuar espargindo o perfume, a serenidade, a caridade, a esperança e a fé de que tanto necessitamos. E é extremamente agradecidos por essa oportunidade tão sublime, por essa festa, recordando alguém que nos é tão caro e que com certeza aqui se encontra. Mas sobretudo, crendo que nós nunca nos apartaremos dele. É que nós, com a prece que um dia o nosso Pai Celestial, na figura de Cristo Jesus, nos deixou como sublime legado, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso encontro dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em entregue às tentações do mundo, mas livre de todos os males. E nós pedimos isso, porque sabemos ser seu, todo o poder, toda a glória, para hoje e sempre. Que assim seja. Então, a todos, que continuemos nessa paz, nessa alegria, que tenhamos um excelente domingo e uma boa semana. Que Deus nos proteja, ilumine e continue conosco hoje e sempre. Que assim seja.